Muito bom dia a todos e a todas, salve, salve a todos os professores e professoras que estão aqui conosco nessa manhã maravilhosa, manhã de sábado. Muito prazer, eu sou o professor Bruno Marques, vou estar conduzindo esse momento com vocês, rumo à aprovação de vocês na seleção para o Banco de Professores Temporários do Estado do Ceará. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, a gente vai bater um papo aqui durante essa parte de manhã, para que vocês possam se antenar com relação aos principais assuntos que vão estar sendo versados nesses certames, né, do estado do Ceará, mas lembrando também que nós temos vários outros certames, tanto certames locais, quanto também certames a nível estadual. Então, muito bem-vindo, você está no maior concurso, no maior preparatório para concurso do interior do estado do Ceará, para onde você for, lá de Chaval até Jardim, você vai estar com o IB Concursos. E aí a gente só cresce cada vez mais, tá? O trabalho magistral do Ionardo, que está conosco aqui, é o nosso tutor, é o nosso cabeça aqui da instituição, é a pessoa que, de fato, tá, vem com muitas novidades aqui para esse certame do estado do Ceará. Não vou dar spoiler, mas talvez vocês vejam aí, professor Bruno Marques e outros tantos professores aqui da casa, de forma presencial em alguma parte do estado do Ceará. Então, a gente vai ter essa possibilidade de ter um tete-a-tete para que vocês possam aí dialogar, tá bom? Então, é sobre isso. Você está, mais uma vez, no IB Concursos. Você tem aí o nosso Instagram, você tem aí o nosso WhatsApp, e você não pode ficar de fora desse trabalho, tá? Nós somos já primeiro colocado em vários certames no interior do estado. É de Jijoca, Itapajé, Granja Barro, Pedra Branca, Barro de novo. A gente está em todas. E, ó, lembrando, temos Morada Nova aí, certame local, Morada Nova, tá? Batendo aí na porta, todos aí os nossos lindos e maravilhosos e maravilhosas, tá? Concursados, concurseiros que, uma hora dessa, devem estar cursando aí, deve estar em alguma praia, tá? Charlando por conta do servidor público, tá? Aí os nossos presenciais, tá? Também lembrando que nós temos presenciais aqui na região do Crajubá. Olha o Leonardo aí, um bicho lindo, armário, quando eu cresci, eu quero ser igual a ele, ó. Olha o estilo, rapaz. Isso é carreiras policiais, viu? Que quando é magistério, o negócio fica mais bonito ainda por causa da presença de todos vocês, tá? Então, aqui durante o nosso curso, você vai ter os aulões que são ao vivo, como esse, tá? Tem acesso às aulas que ficam gravadas, você tem a... Ei, presta atenção, meu amor. A apostila que nós dedicamos para o certame do estado do Ceará agora, cara, gente, tá uma belezura. Só para você ter uma ideia, tá? São mais de 160 questões. Para começar o babado, 160 questões que você vai ter, tá? Para poder você não ficar com miserê. Você está lá na sala dos professores, está no teu planejamento, você vai fazer questão. E outra coisa, são mais de 200, repito, mais de 200 folhas de material, de conteúdo, para você ter o que fazer, para você não ficar conversando sobre a vida alheia na sala dos professores, não, tá? Você vai pegar aí a sala dos professores, você vai pegar o materialzinho, vai baixar a cabeça, ou então vai lá para o lei, ou então se tranca lá no leque, ou então vai lá para a biblioteca, mas vai estudar. Você não vai ter tempo de ficar falando besteira, não, entendeu? Então, esquece a vida dos outros, foca para você ser já, tá, classificado com boas notas. Não adianta, gente, olha, a gente fala muito, tá, beleza. Bruno, aqui tá dizendo edital que você faz 16. Meu chefe, você faz 16 para ser o último. E aí você, obviamente, você não fica, lógico, tá, bem classificado. Você precisa estar bem classificado para garantir que hoje, quem já é temporário na rede, fique na escola que você estiver. Porque vai abrir o edital vai conter as vagas, você vai lá se apresentar para o edital e fica quem estiver na melhor posição. Então, você não pode ficar só nessa de água, faz 16 e está bom, bonitinho, cheirosinho. Até porque, segundo o critério de desempate, é exatamente os termos educacionais. Terceiro, que é a língua portuguesa. Não estou dizendo que a língua portuguesa não é importante, porque é.
Porém, contudo, todavia e entretanto, você tem aí uma parte muito importante que é exatamente a de temas educacionais, que contém os nossos temas, a parte de didática e legislação, mas também a parte de matemática. Não é matemática, tá? Eles usam um floreio, tá? Um eufemismo, diz assim, nós vamos falar aqui sobre a parte de análise dos dados educacionais. Beleza, o que eles pegam? Eles pegam assuntos contextuais aos dados educacionais e pede para você uma mediana, pede para você uma regra de 3, pede para você fazer uma análise. Então, isso daqui, de fato, é o que você vai ter lá no Sertão, beleza? Então, vamos aqui, todos os materiais, tudo você encontra através do nosso WhatsApp, tá? DDD 88, porque nós estamos falando aqui do interior do estado do Ceará, 9993, deixa eu ver se eu falei 99993, é muito 9, tá? 3366. Então, é justamente isso. E aí, detalhe, tá? Você que é da região do Crato, Juazeiro, Barbalho, Nova Olinda, Jardim, pessoal do Centro-Sul, presta atenção. Vocês estão bem localizados para caramba. São 3 concursos que estão batendo na sua porta. E se você não cair de cabeça para se preparar, você vai perder uma chance de ouro de ser efetivo. Vamos começar. Rio Grande do Norte já está com o edital aberto, tá certo? E aí, você já sabe, banca FVJ, tá? Fundação Getúlio Vargas, uma banca muito detalhista, uma banca muito interessante no sentido da organização, mas também no sentido da cobrança. Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Previsão, tá? No máximo, estourando aí, tá? Final do ano a gente ter o edital do pessoal aqui da Paraíba. Então, pessoal aí do norte, né, centro, na verdade, sul, você vai pegar ali o norte da Paraíba, certo? Então, eu acho que você tem total condição de pleitear essas vagas que serão dispostas nesse certame. E aí, macho, Piauí, você vai de bicicleta. Quem é aí do sul do estado, tá? Você vai de bicicleta. Não é possível um negócio desse, tá? E se você não for só, você não vai ser efetivo lá no Piauí, tá bom? Não desmerecendo de maneira nenhuma, o Piauí é um estado que eu amo de paixão, apesar deles queriam roubar, tá, minha Serra Grande, roubar meu Crateús, tá? Mas tudo bem, eu perdoo, tá? Não tem problema nenhum, certo? Mas eu, por exemplo, eu amo, paixão. Meu time, meu segundo time do coração é Parnaíba. Você vê como meu coração é vagabundo. Ele torce Ceará e Parnaíba, tá? Ou seja, não vai para canto nenhum, ele precisa de um marca-passo. Mas para você ter uma ideia, que Piauí é bem aqui, tá? É uma galera muito boa, é um estado que quer colar no Ceará com relação ao crescimento dos índices educacionais, tá? E por isso eles precisam de bons profissionais, por isso eles estão fazendo esse certame que foi anunciado agora, dia 15 de outubro, e você precisa fazer parte dele, tá bom? Tranquilo? Beijo para vocês. Vamos lá começar os nossos trabalhos, que é disso que a gente gosta. Vamos lá bater um papo aqui sobre os primeiros pontos do edital, nosso editalzinho para professor, professora da seleção para a temporada do Estado do Ceará. Nós não temos ainda, tá, nenhum vislumbre com relação a concurso do magistério de fato aqui no Ceará, tá? Nós não temos, não adianta eu dizer para vocês. Muito curso fica querendo botar aí fumaça, tá? Vai ter concurso. Não, gente, não vai, tá? E aí, quando tiver, eu sou o primeiro a vir aqui, tá? Os boatos 2026, se isso é verdade, tá? Só boatos, gente, mas não vamos desesperar, tá? E nem eu quero que vocês comprem, porque para mim, enquanto professor, para nós, enquanto concurso, tá? Obviamente, a gente aqui, preparatório, a gente quer vender, tá? Não vamos também nos enganar sobre isso. Mas ninguém vai ser tolo e ninguém vai ser hipócrita, tá? Em ficar vendendo a vocês algo que não vai sair. Então, não adianta, tá? A gente vem aqui dar nossa cara a tapa quando, de fato, a gente tiver uma certeza que haverá um concurso do Estado do Ceará. 2026 é plausível? É plausível, mas não é garantido. Por quê? Porque o Estado do Ceará hoje tem 185 escolas para ordem de serviço para começar o processo, tá? Então, 185, vamos falar aí 3 anos aproximadamente, para que a gente, de fato, entregue essas unidades escolares. 185 vezes 20, que é o mínimo de professores que eu vou precisar
para operacionalizar tranquilamente, ainda mais, tá? Com o mais novo ensino médio dessa semana, vocês sabem que a gente tem um novo ensino médio, que inclusive eu estou aqui com a minuta de desenho desse novo ensino médio sobre a minha mesa aqui, tá? Me aprofundando, estudando, já tive acesso a ela, como é que o Estado vai operacionalizar o novo ensino médio, ou pelo menos o mais novo ensino médio, para repassar a vocês a partir da próxima semana na segunda aula, tá? Os primeiros ainda não, que o tema não é esse, mas a organização com relação ao novo ensino médio, Lei 14.945, ela já vai estar pronta, ela já vai estar colocada a vocês a partir da próxima aula, tá bom? Então, só dizendo para vocês que a gente tem 185 vezes 20, ou seja, daí no mínimo 2.500 vagas aproximadamente, com mais o pessoal que se aposenta, com mais o pessoal que sai da rede. Então, vamos fechar umas 3.000 vagas, que são plausíveis a partir do momento que serão entregues essas unidades escolares, e aí vamos aí para falar de 2026, exatamente 2027, mas, Bruno, não é certeza, eu não estou dizendo que terá, por quê? Porque entre todo esse processo, a gente tem, infelizmente, aí um processo um pouquinho maior, tá? O Francisco está dizendo aqui, ó, infelizmente, o PNE, que entra em vigor em 2026, aumenta para 30% a quantidade de professores temporários, né, permitidos. É fato, tá? Mas, assim, a gente não tem. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação, lembre-se, tá? Que ele foi prorrogado. Então, ele foi prorrogado até dezembro de 2025. Nós não temos ainda as discussões do novo Plano Nacional. A gente tinha uma minuta que ela foi colocada na geladeira, o chamado bandeirinha, bandeirão, quem pegar é filho do cão, tá? Então, não temos ainda. Você sabe que é tudo uma questão de discussão, até para uma questão de apoio, e esses 30%, eles dizem respeito a vagas temporárias, tá? O que é? São os professores. Professores, obviamente, que estão a serviço do Estado em outras funções, sem desvio, outras funções, tá? Gestor escolar, coordenador escolar, cargo comissionado dentro das CREs e Cefos, é para isso que serve essas vagas. E aí também as licenças, readaptações, etc. e tal, que eu preciso ter, pelo menos licença, readaptação nem tanto, mas licença eu preciso ter salvaguardada a vaga desse sujeito, caso ele volte, a gente ter onde colocá-lo dentro da rede. Então, infelizmente, é o que está posto na lei, tá bom? Então, vamos para cá. Deixa eu fazer aqui compartilhamento de tela com vocês. Só um instantinho aqui. Pessoal do meu background aí, por favor, tá? Me põe como colaborador aqui, para que eu possa projetar o meu slidezinho, porque eu posso projetar aqui a minha segunda tela, tá, meus amores? Por favor, façam isso para que a gente possa conseguir aqui fazer a projeção. Pronto, deu bom, tá vendo? Povo inteligente, pessoal, rapaz, sei não, trabalhar com a equipe boa é os 500, tá? Pronto, tá aqui, nozes. Olha só, isso aqui, tá? É o nosso materialzinho, nossa apostila que vai estar chegando para vocês. Quem quiser adquirir o curso ainda melhor, tá? Porque vai, além da apostila, vai o professor Bruno Marques também junto, né? Para explicar os pontos principais da apostila. Então, você, obviamente, vai entrar em contato conosco e bater esse papo a todos que estão aqui. Então, beleza, tá, os nossos temas. A gente vai começar, gente, batendo um papo do ponto 1, tá? O que é o ponto 1 do nosso edital? O nosso ponto 1 do edital, ele versará com relação, nada mais, nada menos, peraí, cadê? Tá aparecendo aí, negado? Tá. Show, show. Para mim não apareceu. Mas deve estar em algum canto aí, deve estar aparecendo. Para mim não aparecer, não. Deixa eu pensar aqui. Vai dar certo, peraí. Só carregar aqui que o bicho deu um. Agora sim, companheiros e companheiras. Muito bem, muchachos e muchachos. Vámonos, vámonos. Então, assim, o que acontece, tá? A gente vai bater um papo sobre história da educação. História da educação, que, poxa, eu tenho até vergonha de falar sobre isso, tá? Porque é meio que assassinar o camarão, tá? Por quê? Porque, cara, você vai ter uma história de mais de 500 anos de luta, de trabalho com relação à educação, de contextos e propriamente dito, tá? De levantes bibliográficos com relação a todo o panteão da educação nacional de 1554, quando é fundado, de fato, a primeira escola jesuítica no Brasil, até os dias de hoje. É muita coisa para a gente falar e a gente tem um tempo aqui diminuto, obviamente, tá? Mesmo que eu tivesse mais tempo, mesmo assim ainda faltaria alguns pontos.
No entanto, a gente vai tentar aqui versalizar e dar a vocês um caminho para que vocês construam o raciocínio com relação a 2 pontos do editais: história da educação e filosofia da educação. Por que filosofia da educação, Bruno? Porque filosofia da educação, ela está intimamente ligada, em concurso, às chamadas tendências pedagógicas modernas. Quando a gente fala de filosofia da educação, nada mais é do que a educação olhando para si e tentando versalizar, e tentando entender as pragmáticas da função social da escola. Então, analisando quando, como, por que a gente faz essa educação, para quem a gente faz e em que contexto. Então, nesse processo de um turno, tá, a gente entende que como é a forma mais comum de se cobrado esses assuntos dentro da nossa parte de concurso é através das tendências pedagógicas. Então, a gente vai tentar aqui linkar uma coisa com a outra. A gente vai tentar aqui caminhar dentro da história da educação, ao mesmo tempo que nós vamos estar também pontualizando as tendências pedagógicas, tá? Mas eu quero começar pelas tendências pedagógicas só para logo marcar plano com vocês sobre as tendências pedagógicas, sobre o que a gente está falando. Eu entendo que muita gente aqui, tá, é marinheiro de primeira viagem, não obstante, por quê? Porque o nosso certame, ele também permite a entrada dentro da rede de pessoas que estejam concluindo o ensino superior, dentro da sua graduação, caso ele já tenha concluído 2/3 da carga horária. Então, tanto tem uma galera que já está aqui conosco, batalhando, lutando ao local ao sol, como também eu tenho uma galera que está iniciando. E muitas vezes o que a gente fala aqui talvez seja distante, talvez nem tenha sido tocado com relação à graduação. As licenciaturas, elas são falhas, de certa forma, em alguns pontos específicos da área da educação. Então, a gente vai tentar aqui trabalhar dentro dessas duas vertentes, esses dois canais, tá bom? Vamos por partes, vamos começar aqui, tá? Então, se a gente fala de tendências pedagógicas, tendências pedagógicas. Modernas. Olha, minha letra não é bonita, mas eu ia ficar mais feio ainda, porque eu não estou usando a minha tela, estou usando aqui, tá? Um arranjozinho, tá? Então acaba ficando meio feio. Mas vamos lá, as tendências pedagógicas modernas, como eu falo para vocês, tá? Ela é justamente a forma como nós ofertamos a educação durante esse período que vai lá desde 1500, ou seja, século XVI, até atualmente o século XXI. Nós temos aqui essas duas situações que nós, obviamente, vamos estar encontrando dentro dessa parte primeira que fala sobre as teorias da aprendizagem, tendências pedagógicas, história da educação, ela se conclama, ela se relaciona diretamente. Então, não tem como você não enxergar uma dentro da outra, não tem como você não saber uma para apoiar a outra, tá? Então, dentro das tendências pedagógicas modernas, que versam 16 até século XXI, a gente tem aqui claramente, quanto ao apoio bibliográfico, o olhar do nosso amigo Lucchesi, desculpa, Lucchesi, é o Libânio. Libânio aqui é a bibliografia preferida e que ocupa 90% das questões que versam com relação a essa natureza. Entretanto, pode haver também alguma questão que venha trazer o Lucchesi, que é mais conhecido pela sua ação dentro da parte da própria avaliação da educação, mas também aqui é possível, tá? E Saviani. Então, aqui você tem 3 possibilidades. Porém, a principal é o nosso amigo Libânio, que trabalha 90% das questões que vem versando com relação à parte de tendências pedagógicas, de fato, elas falam com relação ao José Carlos Libânio. Libânio que faz uma relação bem interessante com vistas, tá? A educação em 2 blocos, ou seja, a educação ela pode ser distinguida por uma educação liberal, uma educação liberal essa que dialoga diretamente com o capitalismo. Bruno, por que ela dialoga com o capitalismo? Porque ela vai defender as ideias capitalistas? De certa forma, sim, às vezes não. Ou seja, não necessariamente eu faço alguma ação. Eu não sei se fui eu que caí, eu não sei se me derrubaram.
Eu tô aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Tá bom aí para vocês o áudio? Como é que tá aí? O pessoal tá falando que o áudio tá picotando. Deixa eu ver aqui. Me dê um minutinho, já que a gente deu uma caída aqui. Deixa eu ver se consigo fazer uma alteração nas minhas configurações, tá? Mas tem duas maneiras aí, tá? Tem uma galera que tá ouvindo ok, tem uma galera que não estava ouvindo. Muitas vezes é a internet da gente também, tá? Fazer o que para ver se a coisa tá dando certo aqui. Me dê um minutinho, tá? Vou fechar aqui, vou fazer uma alteração aqui para diminuir um pouquinho o processo. Eu acho que agora vai. Tá? Eu acho que agora vai, acho que agora vocês conseguem me ouvir com mais parcimônia, com mais qualidade. Eu só peço um favor a vocês, tá? Porque eu estou no quarto das minhas filhas. Aí, por favor, não mangue então, porque eu tive que vir aqui que o roteador é mais perto, então eu estou com o seu foguinho aqui, tá? Com o seu tigrinho, que eles vão também assistir a aula conosco hoje, certo? Então, por favor, não manguem, tá? Da gente, tá certo? Por favor, deixe os bichinhos aqui, tá? De fato, assistindo a aula conosco. Então, vamos retomar o nosso. Esqueci de tirar o tapa-olho. Então, vamos retomar os nossos trabalhos aqui, certo? Para que a gente possa dar continuidade. Meus amores, então, dito isso que eu falei para vocês, a gente vai aqui, tá? Só espelhar a tela. Deixa eu ver aqui o meu computador. Tá tudo ok. Só. Pronto. Acho que agora vai dar uma consistência melhor. Nós estamos vizinho aqui, o roteador. Não é possível que você não funcione, meu amigo. Se você não funcionar, você vai dar um cascudo no meio do zóio. Então, acho que dá certo. Né? Me escutam bem. Tá tudo ok aí agora? Dê um sinal de vida para mim, por favor. Bem melhor, professor. Beleza. Porque, de fato, o roteador aqui não segura a onda, não. Né? Mas aqui pertinho dá certo. Pronto. Agora, galera, deu certinho aí? Chegou para vocês? Tudo ok? Apareceu. Ótimo, beleza. Tá? Então aí é só fixar a tela, tá certo, gente? Para que vocês consigam para que vocês consigam olhar com mais qualidade aí o que a gente vai apresentar a vocês. De toda maneira, tá? É sobre isso. Não tem muito o que fazer, não, certo? Vamos aqui à frente. Bom, então, dito isso e trabalhando sobre isso, tá? Deixa eu só aqui. Pronto, acho que está tudo certo. Um minutinho, vou só aqui girar a tela para dar certo. Tá certo? Que a gente não vai ter mais problema com relação a isso. Já mudei aqui a configuração, dei uma baixada na minha configuraçãozinha aqui, que acredito que bastante o nosso desempenho aqui. Realmente ela está na configuração máxima e acaba que pesa demais se a gente não tiver uma internet de fato cabeada, bonitinha, ela perde demais qualidade, tá, gente? Peço perdão por esses problemas técnicos, mas faz parte da vida EAD, tá? Vamos aqui direitinho. Pronto. Bom, então vamos retomar aqui os nossos trabalhos, né? Falando aqui para vocês daquilo que a gente estava falando, versando aqui, né? Bom, quando a gente fala então desse pensamento capitalista, que a gente fala que ele é capitalista, que ele é liberal, ele está focado em quê? No indivíduo. Então, o capitalismo, ele está nessa onda de desenvolvimento do sujeito de forma individual e não coletiva. Então, o pensamento aqui é fazer com que esse sujeito ele consiga desenvolver competências, habilidades, atitudes, valores que estão intimamente ligados àquilo que são as necessidades sociais desse período e desse contexto que ele está vivenciando. Eu tenho uma primazia dentro do pensamento liberal, que ele começa a se estabelecer no Brasil no século XVI em diante, tá? Até principalmente o século XIX, vamos colocar assim, tá? Do que a gente vai chamar de tendência tradicional. Essa tendência tradicional que a gente coloca aqui, ela tem duas fases, tá? Ela é a fase que a gente vai chamar de fase confessional,
e a fase que a gente vai chamar de fase leiga. Então, eu tenho duas fases muito próximas, apesar de que a igreja, tá? Quando a gente fala de confessional, a igreja católica, ela sempre esteve presente e está presente dentro desse processo educacional de um todo. Porém, com mais parcimônia, porém, com muito mais vislumbre, tá? Até o século XVIII, diretamente ligado à igreja até o século XVIII. Depois do século XVIII, a gente tem uma alteração, a gente passa para essa parte aqui, que é a chamada parte leiga. Bruno, o que se caracteriza o tradicionalismo, tá? Porque a gente fala até hoje, fulano de tal é tão tradicional, o que se caracteriza esse tradicionalismo? O tradicionalismo se caracteriza principalmente por um olhar, por uma visão, por um processo onde eu vou entender que o meu aluno, ele pouco sabe, ele não detém saberes, então todo o saber ele vem através de um processo de estímulo externo. E esse estímulo externo, que a gente vai estar associando à teoria da aprendizagem empirista, depois a gente vai aprofundar essas teorias, tá? Mas, por enquanto, o empirismo, ele vai dizer, olha, o sujeito é uma tábua rasa, ele é uma folha em branco, ele nada sabe, nada tem, então todos os processos advêm de um processo externo, de um estímulo externo, que aqui no tradicional, esse estímulo é o professor. O professor é aquele que detém o saber, o professor é aquele que detém as palavras, aquele estímulo que, de fato, é perpassado ao aluno. Todavia, esse professor, aqui durante esse período, ele vai ensinar conteúdo, porém, esse conteúdo ele não está vinculado ao mundo real. Ou seja, ele é nada mais nada menos do que teorias abstratas. Teorias abstratas. E se são teorias abstratas, elas vão ser muito mais difíceis de serem compreendidas do que se eu estiver falando com alguma coisa que esteja linkada ao meu cotidiano. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui de pegar aqui, tá? Uma ideia absurda, mas quando eu falo, por exemplo, aqui, tá? De oração subordinada. Cara, oração subordinada não é algo que você pense toda hora. Você não vai, por exemplo, lá na bodega fazer uma lista de compra, tá? E assim, olha, eu vou escrever aqui lista de compra, vou utilizar a oração subordinada, vou usar aqui o pronome de tratamento. Você não pensa nessa estrutura, tá? Você simplesmente o faz. Então, quando a gente explica esse saber, sem esse saber estar intimamente ligado ao cotidiano, ele é um saber mecânico. Ele passa a ser simplesmente, que a gente vai colocar entre aspas, tá? Decorativo no sentido de ser mecânico, porque todo conhecimento ele é memorialístico. Assim, porque tal disciplina é uma disciplina decorativa, é só para você decorar, mas toda disciplina, direto ou indiretamente, ele funciona com um processo de pensamento. Tá? Tá achando aqui com a oração subordinada, que dá dor de cabeça. E dá dor de cabeça muito mais quando ela não é prática. Então, vamos tirar a oração subordinada, vamos botar, por exemplo, tá? Balanceamento de equações inorgânicas. Eu não sei, eu sempre eu amo falar sobre isso, porque eu acho um nome tão bonito que não serve para tão nada, tá? Porque você não compra perfume na Boticário porque ela fez um ótimo balanceamento de equações inorgânicas. Você não vai, sei lá, tá? Você não vai ali comprar um amaciante de roupa fofo, porque o fofo é melhor do que... É outra barra. Né? Então, você vê, homem é complicado, porque homem não compra por mar, compra por quê? Pelo qualquer um. Que tiver ali, ele vai e pega e pronto. Então, você não vai comprar por causa disso, tá? Você vai comprar pela praticidade. Então, todo esse processo, que é o processo que a gente chama, tá, de uma educação tradicional, ela tem o foco nesse professor, mas ela tem um foco também, além do professor como detentor desse saber, de um conteúdo que não é vinculado ao mundo real e, para piorar, ele é dado como verdade absoluta. É uma verdade absoluta por quê, Bruno? Verdade absoluta. Porque se eu estou falando de um pensamento
teocrático, um pensamento teológico, tá? Ele é dogma. Dogma não se discute. Então, se o professor falou, tá? Por um acaso, sei lá, tá? Que as plantas, elas fazem fotossíntese para poder se alimentar, não acabou. Eu não vou nem olhar para uma planta, saber se faz ou se não faz. Eu só vou dizer porque esse diabo aqui faz fotossíntese e acabou. Por quê? Porque o professor falou. Então, nessa época, perceba bem, nessa época, talvez, seria plausível a gente falar, por exemplo, tá, em doutrinação, porque, de fato, era uma doutrina, tá, do doutrinar, ou seja, criar um elo, criar um pensamento único. Mas hoje, a gente não consegue nem fazer com que o diabo do menino respeite a fila do lanche, ou então, quando terminar de comer, leve o pratinho e a caneca lá para o beiral para te lavar. Então, como é que eu vou doutrinar um menino de A, de B, de C? Não consigo, não, mano. Acho que consigo, não. Então, aqui é o tradicionalismo, beleza, tradicionalismo massa, tá? Ele conseguia fazer isso. Mas agora não faz mais, não, pivete, tá? Agora, a gente fala as coisas, a primeira coisa que a negada olha pra gente assim, aos papos, tio, aos papos. Não tem uma relação, tá? Mas vamos lá. Entendido aqui que de certo, tá? A gente tem um pensamento tradicional, focado no professor, no conteúdo, a gente vai agora perpassar um novo momento. Até o século XIX a gente conseguiu empurrar isso com a barriga, a partir do século XIX eu já preciso, quando eu falo a partir do século XIX, a segunda metade, tá? Segunda metade, já beirando o século XX, eu já consigo aqui observar outras formas de educação. Por quê? Porque essa forma de educação já não consegue mais acompanhar. Eu preciso de uma educação agora que eduque de outra maneira. Então, eu vou começar aqui com o que a gente vai chamar de pensamento renovado, progressivista. Progressivista. A ideia da educação renovada progressivista, que muitos chamam também de escola nova, é uma ideia que ela vai se colocar contrário, ou seja, renovada. Quando eu falo aqui de renovar, tá certo? Quando eu falo que, não, vamos renovar. Bruno, eu vou renovar o quê? Eu vou renovar essa prática aqui social, eu vou renovar aqui em algum momento, tá? Esse interesse social aqui, não vou, tá? Ele vai continuar o mesmo. O que é que eu vou estar renovando? Eu vou estar renovando apenas a metodologia. Aí sim, eu vou pegar essa metodologia, que era uma metodologia passiva, onde o aluno aqui era totalmente passivo pela ação do professor, e agora eu vou transladar para uma educação ativa. Vale, Bruno, a gente vai falar aqui de metodologia ativa? Sim, até porque quando a gente pega lá no edital da SEDUC e vê dos 27 pontos, 12 deles falando sobre metodologia e boa parte sobre metodologia ativa, automaticamente a gente tem uma possibilidade, a gente acaba sendo induzido de pensar metodologia ativa apenas à luz do que a gente vai chamar de TDICs, as tecnologias digitais da informação e comunicação. É que nem gamificação. Fala em gamificação, a gente já lembra de jogos eletrônicos, quando, na verdade, não é bem assim. Quando a gente fala de metodologia ativa, eu estou falando de metodologias onde o professor não é mais o centro e detentor do saber, mas é mediador. Por quê? Porque o processo de aquisição de conhecimento se dá pelo aluno, pela interação do aluno com um objeto cognoscitivo. Por parte, vamos organizar aqui. O que eu estou falando, Bruno? Eu estou falando aqui, olha, ele agora vai ser um processo ativo, onde esse aluno, amparado por pensamentos construtivistas, mas eu também não posso descartar os comportamentalistas, comportamentalismo. O que são isso? São teorias da aprendizagem, tá? Depois a gente vê isso aqui com mais calma. De vocês, quero mostrar para vocês que elas interferem diretamente nesse processo, tá? Mas com teorias construtivistas, comportamentalistas, por exemplo, tá? Aqui com Piaget, mas também com pensamentos como a de Maria Montessori,
ou de De Crowley, e até mesmo na De Crowley, isso é um Y, tá? Ou até mesmo dentro da própria ação de uma escola nova proposta por John Dewey, eu tenho uma outra roupagem de educação. Então, aqui nessa roupagem, eu tenho o aluno no centro, o professor, ele é o especialista no método, e agora, esses conteúdos, eles são da vida prática. Conteúdos da vida prática. Agora sim faz sentido. Bruno, mas tudo isso aqui, então, eu vou fazer uma mudança social, né? Lé do engano. Eu continuo remando para onde? Para o capitalismo. Então, se eu continuo remando para o capitalismo, eu vou ter, enquanto perspectiva de desenvolvimento, mais uma vez, das competências, habilidades, atitudes e valores individuais. Eu não vou estar preocupado com o todo, eu vou estar preocupado com o sujeito, com o mínimo. Então, por isso, inclusive, a gente tem aqui uma decopagem, vamos dizer assim, dessa progressivista em duas possibilidades. Eu tenho a renovada progressivista, que ela pode ser diretiva, e renovada progressivista, que ela pode ser não diretiva. É muito comum a galera não entender isso aqui de primeira, tá? Por quê? Porque é um pouco mais complicadinho, tá? Mas o que eu estou dizendo? Quando eu falo da renovada progressivista diretiva, o foco aqui é que todas essas ações, que são ações metodológicas, elas favoreçam a aquisição da aprendizagem de conteúdos. Ou seja, eu estou focando aqui nas competências e habilidades para os conteúdos, de forma diretiva, utilizando uma nova metodologia. E aqui embaixo, na não diretiva, eu estou focando aqui nas atitudes e valores, para que eu possa modificar atitudes e valores, ou, na vez, nem só modificar, tá? Mas, de uma maneira geral, dominar, domesticar atitudes e valores desses sujeitos. Então, é uma educação que a gente vai chamar de dualista. Por quê, Bruno? Porque aqui em cima é uma educação para o rico, porque é o rico que precisa de conteúdo, tá? E aqui embaixo para o pobre, ou para os filhos da classe trabalhadora. Por quê? Porque eu preciso dominar esses sujeitos, abrandar o coração desses sujeitos, para que eles não façam greve, movimentos sociais, lutas sindicais. Então, perceba a intencionalidade de controle das massas existentes dentro da chamada escola nova. É interessante que um dos nomes principais da escola nova, ou desse período aqui, é um rapaz chamado Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, ele é um dos principais representantes do Manifesto dos Pioneiros da Educação, Manifesto dos Pioneiros, de 1932, que tem um contexto histórico muito interessante, que o Brasil, de fato, ele estava fazendo uma mudança social por conta até mesmo da mudança econômica. Como assim, Bruno? Ora, a gente tinha, historicamente, um grupo de oligarquias ligadas ao campo dominando a política brasileira. A partir de 1900 em diante, com a República, que se instaura em 1889, mas eu estou falando aqui mais à frente, quando ela se consolida, a partir daí são as elites urbanas que tomam a frente. E essas elites urbanas que estão à frente do processo são elites ligadas a comércio, são elites ligadas a propriamente industrialização na região sul-sudeste do país. Então, nesse contexto, eu preciso aqui de uma educação, de fato, que vá possibilitar um crescimento da população como um todo. Mas a gente tem que entender que população e que todo, porque nem todo mundo era considerado cidadão naquela época. Então, o Anísio Teixeira é o Manifesto dos Pioneiros da Educação, faz parte, com outros nomes como Lourenço Filho Cearense,
como o Gustavo Campanema, como o Gustavo Barroso. Eu gosto mais do Campanema, depois a gente vai ver por quê. Porque ele tem uma participação muito ampla com relação às revoluções não, mas deixa eu ver, as reformas, tá, educacionais existentes ali dentro de 1930 até 1945 do governo Vargas, tá? Mas, enfim, o patrono da escola pública, tá? Agora, em 2024, 15 dias atrás, Anísio Teixeira foi colocado como patrono da escola pública. Muita gente revirou os olhos, tá, por conta disso aqui. Por quê? Porque há de se entender que o Anísio Teixeira tem uma participação muito importante, mas tem alguns pontos dele que são fora do baralho, tá? Então, assim, vamos lá, depois a gente discute isso aqui com calma. O que eu quero entender é que aqui eu tenho a Renovada Progressivista, de forma direta, conteúdo não direta, que é atitudes e valores, e aí cria-se uma educação dualista. Eu entro agora, após o século XX, numa outra roupagem, que vai ser exatamente a educação tecnicista. Tecnicista, tá? A educação tecnicista, como o próprio nome está dizendo, tá? Ele tem foco no ensino, foco aqui no ensino da técnica, tá? Vocês estão acompanhando, né? Tá dando certo, né? Tudo ok? Ok? Sim, professor. Beleza, galera. Só para eu saber aqui, para um retorno, tá? O ensino da técnica. Não me diga porque meio medroso, depois não deu certo na primeira vez, aí fiquei meio assim, mas agora tá ok. Então, foco no ensino da técnica. Por quê? Porque o tecnicismo, ele, apesar de ter nascido um pouco antes, tá? Mas no Brasil, ele vai ser muito forte dentro da década de 70, durante o regime civil-militar. E aí, então, vamos lá, tá? Por que que eu tenho esse tecnicismo? Galera, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50, os Estados Unidos, malamente, ele faz um deslocamento de tecnologias, tá? Então, ele joga as indústrias para os países emergentes, no nosso caso, tá? Países do terceiro mundo, para que eles se tornem industrializados, em parte, não toda a indústria mais pesada, tá? Que não requer tanto teor técnico e científico, para que eles possam adentrar o mundo capitalista e, obviamente, ser mercado consumidor. Então, eu tenho esse contexto aqui dentro dessa jogada de marketing norte-americano que é vendido por vários pontos, inclusive pelas próprias formas de educação, que é a educação tecnicista. Então, o foco nesse ensino técnico, professor, ele vai ensinar essa técnica, o professor ele é o, vamos dizer assim, o técnico, tá? Técnico responsável. Um currículo. Ai, não sei. Escrevi direitinho aqui, peraí. Um currículo que é um currículo. Que é um currículo extremamente voltado para as ciências, sem reflexão, é totalmente ciência. É aqui onde começa o nosso pesadelo, tá, gente? Quem gosta aí, quem não gosta, é aqui onde começa o nosso pesadelo. É aqui onde começa a gente a encharcar o currículo de matemática 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4, química 1, 2, 3 e 4, e aí pega todas as ciências humanas, bota dentro de uma caixinha com ciências sociais e acabou. Então, é esse o contexto que nós temos, infelizmente, durante esse período da década de 70, tá? E aí, nesse processo da década de 70, propriamente dito, a gente vai ter também, além de um foco na técnica, professor como responsável, um currículo encharcado de ciência, sem reflexão, eu vou ter aqui o saber, o conteúdo, ele é um conteúdo que ele vai ser verdade, não por ser dogmático, ser verdade porque ele é científico. Científico. Beleza? Então, esse aqui é o resumo, vamos dizer assim, do lado liberal da força, mas eu tenho o lado que ele vai ser o lado progressista. O lado progressista,
A gente falar de presta atenção, progressista não é progressivista. Progressista são tendências pedagógicas que têm, enquanto foco principal, colocar-se contrário ao capitalismo. Aí o que é que você vai ter aqui? Eu vou ter aqui pensamentos socialistas, eu vou ter pensamento comunista, eu vou ter pensamento anarquista, com pensamentos basilares, ou seja, com aquilo que dá alicerce a essas teorias progressistas, como, por exemplo, a teoria libertadora do meu grande amigo Paulo Freire. O Paulo Freire, ele vai dizer que a função social da escola é libertar o sujeito, libertar o sujeito e, por conseguinte, o coletivo. Veja só, tá? Libertar o sujeito, a partir desse sujeito, libertar o coletivo da situação de oprimido. Daí vem a ideia da pedagogia do oprimido. Mas, Bruno, esse oprimido é quem? Todo aquele que tem um opressor, todo aquele que não tem status social, status quo, de pensamento autônomo. Pensamento autônomo. Autônomo. A senhora minha avó, que é uma pessoa que infelizmente já fez a sua passagem, mas uma pessoa subletrada, porém é uma das pessoas subletradas que eu mais vi lendo livro na minha vida, porque a mulher pegava um livro, deu no dela, parecia um ratinho. Aí ela chegava lá na minha biblioteca, olhava assim, vou pegar esse livro emprestado, tá? Eu olhava assim, não, vozinha, beleza, tá? Tipo assim, um livro de teoria da história, sabe? Aqueles livros assim, altamente coisado, que você, cada página que você lê é um Kamehameha no meio de suspeito, e ela pegava e ela ia ler. Eu não sabia se ela estava entendendo, mas ela estava lendo, entendeu? Eu só via ela pegando, levando, depois devolvia. É bom, né? A pessoa subletrada, a pessoa que fez até a 4ª série primária, eu estava lá lendo. E ela falava uma coisa para mim muito engraçada: quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então, isso que de fato ela falava, olha que legal, tá? É o pensamento freiriano, é um pensamento que, ei, cara, vai pela cabeça dos outros, não, macho. Ei, vamos aqui ser pensamento autônomo. Se tu quer ser bicho doido, não tem coisa mais bicho doido do que você ter um pensamento autônomo e ninguém interferir nessa situação de pensamento. Mas para isso você vai precisar aprender a pensar. E aí eu aprendo a pensar em 3 focos. Como é? O pensamento ele tem que ser ético, estético e político. Então, isso é o pensamento libertador, a forma de fazer educação proposta pelo Paulo Freire, que é uma proposta de transformação social partindo da educação. Só tem um problema, tá? Óbvio que isso aqui é muito complicado. Esses temas aqui, ético, estético, político, é o que ele vai utilizar de temas geradores da aula. Então, todos os temas, eles partiam de quê? Do mundo social do aluno. Do mundo social do aluno. As ideias progressistas, socialistas, comunistas, anarquistas, elas têm enquanto base do pensamento da aprendizagem o que a gente vai chamar de socioconstrutivista. Esse socioconstrutivismo, que é uma visão advinda de um rapaz chamado Vygotsky, um rapaz chamado Henri Vallon. Então, tem um contexto muito forte aqui do pensamento do nosso amigo Paulo Freire. Mas há quem diga o seguinte: olha, Freire, massa, eu entendo a tua ideia, tem coerência, é bacana, mas tem um problema, querido. Não dá para a gente fazer isso dentro de uma escola que foi tomada de assalto pelo Estado. E a partir do momento que ela é tomada de assalto pelo Estado, a gente não tem autonomia de fazer escola. Se eu não tenho autonomia de pensar a escola, como é que eu vou dar autonomia para o meu aluno de pensar? Então, aqui a gente entra no que a gente vai chamar de libertário. Libertário, tá? Então, saca só.
No pensamento libertário, tá? Você vai ter aqui uma alteração, por quê? Porque no libertário, a ideia aqui é de uma escola autogestionada. Autogestionada. Porra, feia, peraí, deixa eu... Se melhora aqui o babado aqui, porque o negócio foi feio. Vamos lá. Apagar aqui, porque ficou feio. Né? Não que eu escreva bonito, mas o negócio ficou feio. Escola autogestionada. Melhorou qualquer coisa, tá? Essa escola autogestionada, essa escola, tá? Que tem enquanto primazia a autogestão, é uma escola que vai dar a possibilidade de todo mundo pensar. E aí, eu estou falando aqui de pensamentos de rapazes como Celestin Frenet, eu tenho também o Fernandes, tá? E aí eu tenho também aqui o José Pacheco. São dois pensadores da escola autogestionada, de uma escola aqui que vai decidir os seus rumos. Galera, para você ter uma ideia, a gente não tem nem condição de decidir. Ah, eu quero dar uma aula X, Y, Z. Vai não. Por quê? Porque você tem que treinar o menino para o SPAES, é só português e matemática. Ah, eu queria desenvolver no menino X, Y. Não, vai não. Por quê? Porque o negócio é deixar o menino verde, tá? Então, tudo isso aqui diz respeito a um pensamento de não autogestão, ou seja, a escola não pode escolher os seus caminhos porque ela está presa a gestões que são maiores do que a gente, como a gente chama, né? Capilares do poder maiores do que a gente. Então a escola ela não escolhe o seu cronograma, ela não escolhe o dia que quer feriar, ela não escolhe o seu horário, aquilo que de fato ela quer fazer, porque ela está presa a um processo muito mais amplo. Então, para que eu possa dar ao sujeito capacidade de pensar, primeiro que tem que conseguir pensar de forma autônoma é exatamente a escola, por isso a gente fala aqui do chamado pensamento libertário, tá bom? Então, aqui ele caminha muito bem, só que chega na década de 80, o que acontece? Gorou o ovo. Acho que você já deve ter ouvido falar essa história, né, do gorar o ovo, alguém aqui já deve ter sido menino alguma vez, tá? E aí, o que acontece? Você tem, a partir da década de 80, a queda dos pensamentos socialistas, comunistas e anarquistas pela desfragmentação da União Soviética, pela queda do Muro de Berlim, ou seja, basicamente o capitalismo ele toma de conta do mundo globalizado. E em resposta a isso, para que a gente também não pudesse deixar de sonhar, a gente começa a montar o que a gente vai chamar de histórico crítico dos conteúdos. Beleza? Histórico desses conteúdos, cara, é legal, muito bacana, tá? Ou seja, qual é a ideia agora? É que eu possa, a partir de então, ofertar para as pessoas mais pobres, os conteúdos que são historicamente construídos pela burguesia, tá? Esses conteúdos, vou aqui, tá? Para vocês terem uma noção. Eu cheguei num município aqui na região metropolitana de Fortaleza, em meados ali de 2000 e, deixa eu ver aqui, acho que 2014 por aí, tá? 2014, não está tão distante assim, 10 anos atrás. E aí, numa turma de primeira série do ensino médio, tá? Eu fui levar os meninos, muitos deles, região metropolitana de Fortaleza, muitos deles indo para o cinema a primeira vez. Para você ter uma ideia, como muitos dos nossos alunos nunca foram nem ao cinema, então eles não têm acesso aos bens culturais que são comuns à classe elitista, à classe média, à classe alta. Então, dá aos mais pobres, de fato, que capital cultural. Capital cultural. E esse capital cultural, que é exatamente os conteúdos que são produzidos por essa burguesia, porque é essa burguesia que vai ocupar as universidades, os institutos de pesquisa, locais onde a gente muitas vezes fomos convidados a não entrar, quiçá a sair.
Então, assim, nós não fomos bem aceitos nunca. A classe trabalhadora ela foi aceita dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa. Haja visto que muitos de vocês gostariam de fazer mestrado e doutorado, e existe lá uma trava com relação à nossa entrada lá, porque somos professores, porque somos trabalhadores, porque nós não conseguimos nos dedicar, entre aspas, à pesquisa solo. Inclusive você que é mulher, às vezes que é mãe, porque eles dizem que você não consegue construir uma carreira acadêmica sendo mãe, sendo mulher. Então, olha que loucura, tá? Por isso que a gente precisa dar a esse sujeito o capital cultural da burguesia, mas dar de que forma, Bruno? Dar de forma significante. Então, aqui, o método é de uma educação significante, educação significativa, significante. Bruno, como assim? Tá? Me traduz essa parte aqui, tá? Beleza. O que eu quero dizer para ti? Tá? Que nós vamos dar os mesmos conteúdos que são dados nas escolas privadas, tá? Para a elite. Porém, a elite dá o conteúdo pelo conteúdo. Aqui eu vou trazer esse conteúdo para perto da vida do meu aluno, dando significado prático para esse sujeito, para que ele entenda que toda vida que ele ligar ou desligar a luz, caso ele tenha luz em casa, caso a casa dele não tenha feito um gato para poder ter luz em casa, tá? Que aquela luz ali, ela diz respeito a processos de cátions, elétrons, átomos, que é uma rede elétrica, ou seja, eu estou falando aí de eletricidade da física, mas que isso é uma construção também histórica e que tem a ver com a geografia, ou seja, eu consigo linkar a realidade desse sujeito com os conteúdos que eu quero dar a esse sujeito. Então, isso aqui é a base, por exemplo, da nossa Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, quando ela pede para que você trabalhe com as competências gerais, a primeira logo trabalhando conhecimento, é eu trabalhar com toda a forma de conhecimento de mundo que meu aluno traga e depois trabalhar na segunda competência geral, que é transformar esse conhecimento em um pensamento crítico, criativo e, sobretudo, científico, para poder gerar nele o quê? Como terceiro ponto, competências gerais, gerar nesse sujeito um pensamento que será o pensamento que dará a ele maior capital cultural. Então, veja como tem muita relação o que a gente faz agora. Então, a gente, histórico desses conteúdos, a partir da década de 80, trabalhamos dentro dessa nuance de possibilitar aos mais carentes o acesso à cultura, que era algo oriundo da própria burguesia, mas de forma significativa e dialogando com o seu conteúdo, dialogando com o seu cotidiano, beleza? Então, é sobre isso e está tudo bem. Aqui é a parte que a gente versa com relação às chamadas tendências pedagógicas, tá? Mas a gente vai caminhar um pouquinho mais, tá? Eu vou começar a dialogar com vocês aqui como é que a história da educação, de fato, ela se concebeu, vamos dizer assim, de 1500 aqui, tá? Me perdoe, pelo amor de Deus, por eu ter vou estar tentando, né, fazer uma breve história da educação, tá? Que é muita coisa em 20 minutos, sei lá, tá? Vamos lá pensar. Vamos lá para uma que a gente vai fazer aqui um resuminho, tá? Um mini resumo da história da educação. Da educação. Vamos lá. Vamos mergulhar nesse resumo da história da educação para a gente sacar o que de fato aconteceu nos pontos principais da história da educação. A gente começa, obviamente, tá, com o advento da colonização, ou seja, o século XVI, a partir de 1500, quando os portugueses adentraram de forma oficial, porque aqui eu estou utilizando a historiografia oficial, tá? Quando começa o processo de colonização e de imposição, ao mesmo tempo, de genocídio e etnocídio daqueles que já habitavam essas terras, que eram os ameríndios. Então, aqui, a partir de 1500, eu tenho um processo de colonização, e com a chegada desse colonizador,
eu preciso também trabalhar outras situações. Por quê? Porque eu tinha, entre esse cenário que estava vivenciando na Europa, o que a gente vai chamar de protestantismo. Ou seja, eu tinha o que a gente chamava ali, tá, de reforma protestante, reforma protestante. E um dos pontos principais da reforma protestante, o que era? Exatamente a expansão do capital cultural. Como assim? Ora, se eu tenho dentro de uma lógica lá da educação, se eu tenho dentro de uma lógica lá do momento, que você estava passando ali por um processo mais amplo, mais complexo, vamos dizer assim, com relação a essa colonização, tá? Faz parte, tá? A Islane está dizendo aqui que não está ouvindo. Então, a galera está ouvindo aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá dando para ouvir? Que tá tudo bem. Sim. Valeu, galera. Show, tá? Obrigadão. Então, assim, a gente tinha um processo de expansão colonial ali, tá? A gente tinha um processo de expansão do processo de educação. Opa, tem gente com a mão alevantada. Vou abrir aqui rapidinho, tá? Para a galera que tiver com alguma dúvida, pode dar um teco aí, tá? Pode falar. Quem quiser aí, por favor, dá um toquezinho. Dúvidas? Não? Tá aberto o microfone, tá, galera? Quem quiser aí bater um papo, quem tiver alguma dúvida, a gente Pronto, possa sanar. professor, vamos Oi, aqui. Carlos, beleza? Pronto, bom dia. Bom Em dia. relação a, quando tu fala aí 1500, aí tem a ver com o quinhentismo, não é isso? Quando os portugueses Sim, chegam, né, ao Brasil, questão da catequização, da educação jesuítica. sim, fato, tá? Eu quero só expor o porquê, na verdade, que a gente tem essa catequização. Qual é o processo? Por que eu estou me importando em catequizar indígena? Tá? Se, dependendo da bula que eu utilize, eu vou ter a bula que vai dizer, olha, negros, tá? No negros da terra, como eles chamavam os indígenas, ou os africanos, não tem alma, mas por que eu tento, então, catequizar esses sujeitos? Porque eu tinha a reforma protestante. E a reforma protestante, ela altera os rumos da Europa, no sentido que eu tiro, a partir de então, o atravessador. Como assim? Eu tinha Deus, eu tinha a Bíblia, e tinha um atravessador que era o padre, tá? Ou a igreja, a figura da igreja católica, que lia para as pessoas e dizia o que estava nas escrituras e na palavra. A partir do momento que eu vou batalhar na reforma protestante para que todos tenham acesso à educação, e é por isso que o Comênios, que é conhecido como pai da didática moderna, ele vai atrás de um método único para poder educar todo mundo, porque quanto mais pessoas educadas, quanto mais pessoas letradas, eles passam a ter acesso às escrituras e passam, a partir de então, a não mais acreditar em qualquer forma de ideologização. Então, era o ponto principal. E aí, quem vem fazer esse trabalho aqui nas Américas, não se engane que não é só no Brasil, são os jesuítas. Então, você tem a partir de 1500 esse processo, tá? Oriundo aqui de uma reforma protestante, por isso o interesse em colonizar. E aí, em 1554, você tem a fundação da primeira escola no Brasil, fundação da primeira escola, tá? Em São Paulo, que hoje é conhecido como São Paulo, né? Óbvio, tá? Em São Paulo. E isso tudo dentro da onde? Dentro da atuação dos jesuítas, das ordens jesuítas. Utilizavam enquanto método o chamado Ratio Studorium. Studorium. Calma. Vai sair. Isso. Calma. Pronto. O Ratio Studorium, tá? Bota aqui Ratio Studorium. Que era o quê, Bruno? Cara, isso aqui era um conjunto de lições. Conjunto de lições. Lições essas, tá? Desde da aritmética,
até a parte da escrita, perpassando pela filosofia cristã e também pela oratória. Então, era um conjunto de lições. Ah, Bruno, posso dizer que era o currículo da época? Posso sim, tá? Posso dizer que seria, então, um conjunto de saberes a serem proporcionados para a população nesse período. E essa educação, apesar de ser uma educação extremamente focada nos filhos dos colonos, na colônia como um todo, e uma parte dos indígenas, tá? Através dos aldeamentos, tá? Você tem aqui uma presença, quer queira, quer não queira, de uma escola no Brasil. E que isso vai se quebrar a partir de 1759, 59, 54, 54, 1954, 59, 1759, quando eu vou ter a saída, a expulsão dos jesuítas. É que a gente vai chamar de Reforma Pombalina. A Reforma Pombalina, do Marquês de Pombal. Essa reforma pombalina que expulsa os jesuítas porque eles queriam fazer uma alteração no processo administrativo brasileiro, e aí os jesuítas, como eles eram basicamente um rombo no orçamento, justamente por pagar pessoas para ensinar, por eles também cobrarem dízimos, etc. e tal, vamos tirar os jesuítas do Brasil. Então aqui a gente inaugura a segunda fase do tradicionalismo, segunda fase, que a gente falou já do tradicionalismo, falando do leigo. Ou seja, a partir de agora, essa educação ela ficava na mão de pessoas leigas. Bruno, que diabo é um leigo? A pessoa leiga é exatamente aquelas pessoas que não tinham formação cristã, ou seja, não tinham passado pelos bancos de formação dos padres, então eles sabiam ler, escrever, ensinavam, mas não tinham a formação cristã. Então, o Brasil ele passa agora a ter pontos exponenciais, pontos isolados de educação. Isso por quê, galera? Pontos isolados de educação? Porque ficou muito caro, tá? Ficou muito caro. Então, aqui, basicamente, eram professores particulares, Ah, Bruno, existiam também as escolas, tá aqui, que mandavam pela coroa, tal. Existia, mas eram mínimos esses locais, tá? O que eu tinha difundido mesmo eram as escolas, eram professores particulares que davam aulas particulares para o filho de pessoas com melhor, porque de fato o rico mandava o filho estudar na Inglaterra. Quem era rico mesmo, valendo, né? Não é o cara que compra um Hilux em 30 mil vezes e acha que é rico, não. Não, isso aí é o quê? Endividado. Tá bom? Então, nós temos a diferença muito clássica de quem é rico e de quem é achando que é rico, o dublê de rico, tá bom? Então, pelo amor de Deus, o caboclo tem uma Hilux, tem um copo Stanley e fica tomando aquela cerveja verde, não necessariamente ele é rico, porque ele não é dono dos meios de produção, é uma outra categoria, beleza? Mas vamos para cá. Então, o cara que era rico, valendo, mandava o menino lá para a Inglaterra. O cara que era só rico, mandava o menino para o cara que era marromeno apertado mandava para Portugal. E o Baitinga, que só era a dublê de rico, chamava um professor para dar aula para o filho aqui no Brasil, tá? Então era isso que nós tínhamos aqui. Era esse basicamente o cenário da educação no Brasil e que de fato acabou por gerar assim um hiato com relação a um atraso político no Brasil, um atraso econômico e um atraso também educacional. Andando com a carruagem, a gente vai aqui para outro ponto bastante importante que vai alterar os rumos da história política, econômica e educacional brasileira, que é a vinda da família real, em 1808. A família real vem para o Brasil, família real, e minimamente eles precisavam replicar as estruturas que eles tinham lá. Então, por isso, abre-se aqui faculdades, abre-se aqui alguns cursos técnicos,
algumas escolas, mas tudo isso para beneficiar quem? A população? Não, sequer a elite, tá? Aqui era muito mais para a corte portuguesa. Opa. A corte portuguesa que, obviamente, precisava educar os seus filhos, os seus rebentos. Então, aqui eu tinha uma relação direta, sim, tá? Com uma educação que se altera, como eu falei, uma educação aqui feita para ou pela a corte portuguesa. Então, você tem aqui uma tomada nova de postura no Brasil, tá? Corte portuguesa. É aqui, por exemplo, gente, que é inaugurado o belíssimo prédio da primeira faculdade de medicina do Brasil, que é lá em Salvador. Quem já foi a Salvador, já foi ao Pelourinho, ainda hoje funciona lá, tá? A Faculdade de Medicina de Salvador, a primeira do Brasil, então é um marco histórico muito grande. Somado a isso, você também tem faculdades que só existiam, na verdade, dois cursos. Ou você ia fazer curso de teologia e trabalhar no direito canônico, ou você ia para a medicina. Quem gostasse aí de uma coisa ia para lá, quem não gostasse ia para outra, tá? O Ariano Suassuna já falava isso, né? Quem gostava de abrir bucho de lagartixa ia ser médico, e quem não gostava ia para o direito, porque eram as únicas duas coisas que tinha na época. Então, 1808 marca essa chegada, e logo mais a gente também tem aqui a primeira Constituição brasileira. Primeira Constituição, que ela vai ser de 1824, o Brasil se torna independente em 22, tá? Essa Constituição, que ela era, na teoria, bonita. Como assim, Bruno? Bonita. Previsão. Existia uma previsão de educação para todos os sujeitos. Só que todos aqui eram todos cidadãos, tá? E quando a gente fala de todos cidadãos, subentende-se que eu estou falando aí de homens bem-nascidos, brancos, libertos. Então, o mulato, o negro, o indígena, a própria mulher, muitas vezes não tinha acesso a essa educação. E aqui, durante o Império Brasileiro, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma educação descentralizada aonde? Nas províncias, tá? Então, cada província, ela tinha como obrigação prover a educação básica, tá? As províncias proviam a educação básica. Por isso eu tinha aqui realidade discípulas. Eu tinha São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, com uma boa educação. Vamos botar aqui também, tá? Botar aqui junto, Pernambuco, tá? Para a gente não esquecer também que, de fato, eu tinha Pernambuco aqui com uma boa educação, mas eu tinha também outras situações, como é o caso do Ceará, como é o caso do Piauí, como é o caso do Rio Grande do Norte, que era só mundiça, tá? Então, aqui a elite cearense, por exemplo, vocês sabem muito bem um pouquinho da história do Ceará, quem tinha condição mandava um ministro estudar em Pernambuco. Por quê? Porque era o centro educacional mais bem equipado para esse momento e para o nosso contexto regional. Então, você tinha aqui Pernambuco como sendo esse ponto. E aí, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, todo o restante, beleza? Aqui, Pernambuco, para ficar legal. Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, mundiça, tá? Mundiça, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, elite. Por quê? Porque era descentralizada, as províncias, cada um cuidava do seu, e era sobre isso. Então, eu tinha, lógico, Bruno, eu tinha aqui mulheres estudando? Tinha, tá? Eram poucas. Por exemplo, as mulheres, elas eram afeitas ao ensino básico, ensino de letras básicas e habilidades domésticas. Habilidades domésticas. Ah, Bruno, mas que coisa, habilidades domésticas. Gente,
Lógico que mexe, a gente tem uma educação aqui, lembre-se que nós estamos ainda sobre a tutela, vamos dizer assim, tá, de um pensamento tradicional. Então, as mulheres, elas iam ensinar aquilo que iria ajudar elas no social. E para aquele momento, infelizmente, era o cenário da mulher. Então, letras básicas, habilidades domésticas, tudo está aqui dentro desse processo. A gente tinha duas situações aqui bem bacanas para lembrar, tá? Primeiro, falta de professor. Se a gente tinha falta de professor, falta de professores qualificados, tá? Não tinha esse curso de formação de professores. Então, se a gente tinha falta de professores, a gente supria isso através do método Lancaster. Método Lancaster. Bruno, que diabo era o método Lancaster? O método Lancaster era uma educação por monitoria. Monitores. Eu dava aula, tirava aqueles melhores que eles iam replicar a ação do professor, a aula do professor. Isso aqui é chamado método Lancaster. Eu tenho também aqui, a partir da 1850 em diante, tá? Eu tinha também aqui a inauguração das escolas de artes e ofício, que era a primeira tentativa de uma educação profissional. Lembrando, é uma educação profissional para quem? Para os pobres e desvalidos. Isso aqui era muito mais para os órfãos, era para os, sei lá, tá? Os mendicantes. Por que, Bruno? Que era para esse tipo de pessoas, entre aspas, eu não gosto de usar esse nome tipo, né? Mas vamos lá. Porque a ideia aqui era dar a oportunidade desses sujeitos terem alguma ocupação. Voltando para a história da minha vozinha aqui, tá? Ela sempre dizia, olha, tá? A cabeça vazia é morada do diabo. Então, vai fazer alguma coisa, meu filho, vai se ocupar. Então, esse menino que era órfão, que só podia ficar dentro dos orfanatos até os 12 anos e depois ele era expurgado, ele ia para o meio da rua fazer o quê? Se alimentar com o quê? Viver de quê? Então, eles entravam aí na faixa da mendicância, lógico, dos malfeitos, da prostituição, daquilo que desse a ele, infelizmente, um caráter de sobrevivência. Então, entra aqui as escolas de artes e ofício com uma possibilidade de tirar esses sujeitos da marginalidade, dando a ele algum tipo de ofício. Lógico, o ofício era quase um subemprego. Era marceneiro, era o capataz, eram esses serviços menores, mas que não deixa de ser, de fato, tá, um olhar com relação a isso. Então, à frente aqui, a gente já entra num outro momento, passando aqui da vida do Brasil imperial, que era uma vida bem sofrida. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de educação ali, tá? Para as zonas principais, para um processo principal, com grande exclusão social. Vamos entrar agora no Brasil republicano. Brasil República. Esse Brasil República, ou pelo menos a primeira parte dela, que vai ser marcado pelo revezamento de elites. Revezamento das elites no poder. E essas elites, revezando o poder, cada uma traz também a sua visão, o seu pensamento com relação à própria educação. Então, aqui você vai alterando, vamos dizer assim, o olhar sobre a educação. Por isso é muito marcado esse primeiro processo da República Nacional como um processo de reformas. A primeira reforma, logo de cara, a primeira reforma é a reforma Benjamin Constant. Benjamin Constant. Para aqueles que não lembram, tá? Benjamin Constant. Não tem esse E. Para aqueles que não lembram do Benjamin Constant, ele é muito importante para o Brasil, de uma maneira geral, tá? O Brasil, a República, ela é feita através de um golpe, né? Que é a proclamação da República, um golpe militar, destituindo a monarquia brasileira, mas tinha uma influência muito grande do pensamento positivista. Positivismo entre aqui. O Benjamin Constant, ele é uma das pessoas mais afeitas ao pensamento, vamos dizer assim, do positivismo do Auguste Comte, e é dele que é atribuído a frase, né, que é amor por princípio,
a ordem por direito, amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Amor por princípio, por base, progresso por fim, que daí vem a frase ordem e progresso, do Benjamin Constant, ordem e progresso. Então, olha que legal, olha que o primeiro a fazer uma leitura e um indício com relação à educação nacional é o Benjamin Constant. E aí, vamos lá, tá? Primeira coisa, tirar a igreja dos domínios da educação. Então, laicização da educação. Então, nada de rezar na igreja, na escola, nada de ensinar valores religiosos na escola. Laicização, primeiro ponto, tá? Uma educação promovida pelo Estado, ou seja, estatal. Estado que eu digo, tá? É o ente público. E com foco aonde? Nas ciências. Já que o Benjamin Constant ele é um positivista, o foco tem que ser na ciência. Então, ensina aqui na ciência. Beleza. O problema, como eu falei para vocês, é um revezamento muito grande. Aí já tem aqui, logo em seguida, porque essa reforma do Benjamin Constant, ela é uma reforma de 1890, ela já vai ter agora uma outra nuance, que já vai ser a reforma do Epitácio Pessoa. Reforma do Epitácio Pessoa, 1901. Ou seja, pouquinho tempo depois, você já tem uma outra reforma, que é a do Epitácio Pessoa. Ele vai fazer, ou tentar fazer um currículo único, nacional. Se a gente frescar um pouquinho, a gente vai dizer assim, era a Base Nacional Comum Curricular da época? Poderia até ser, tá? Era uma tentativa. Um currículo que trazia muito um pensamento humanístico. Olha só, aqui em cima era o processo de laicidade e positivismo. Aqui, o pensamento não é mais o positivista. Ele é um pensamento humanístico, mas também de leituras clássicas. Olha como eu estou dizendo que os pensamentos eles vão mudando, né? Aqui eu tinha um cara que era, bora faz ciência e tal, desenvolver o Brasil. A outra que não, vamos ser humanísticos, vamos ler os clássicos, vamos ler os gregos, os romanos, tal. Olha como a coisa vai mudando, tá? Os focos. E aqui, para resolver o problema da educação, ele vai regulamentar as escolas normais. Escolas normais. Para quê, Bruno? Escolas normais que era para promoção de professores. Onde a pessoa aprendia a prática dos professores, tá? Logo mais a gente vai ter uma outra mudança, essa mudança aí sim, tá? Ela perdura um pouquinho mais do Epitácio Pessoa, e a gente vai ter a reforma, muito legal essa reforma do Chico Sainz. Bruno, Chico Sainz não é lá do Mangue Beach, não. Tu não tá ficando meio doido, não? Tô não, tá? Na verdade, é uma coisa que linka a outra. Por quê? Porque não é a reforma do Chico Sainz, mas é a reforma, na verdade, do Chico Ciência. Não é Chico Sainz, não, mas é o Chico Ciência. Chico Ciência, que é o nosso Francisco Campos, reforma de Francisco Campos, de 1931. O Francisco Campos, que era notadamente um dos maiores cientistas que nós tínhamos no Brasil, representante do Brasil em vários locais lá fora, e que faz uma grande reforma de estruturação da educação nacional. Primeiramente, a primeira coisa que ele faz, criar uma coisa que nunca tinha, o Ministério
da Educação. Olha que legal. Ministério da Educação. Apesar que o Ministério da Educação aqui era o Ministério da Educação e da Saúde. Né? Um negócio meio troncho, assim, tá? Educação e saúde tudo junto misturado, mas pelo menos estava lá, certo? Também não vamos aqui também jogar o menino junto com a água do banho, não. Mas é o Ministério da Educação. Aqui a gente inicia de forma mais profunda o dualismo educacional. Dualismo educacional. Bruno, como assim o dualismo educacional? Esse dualismo da educação nacional, tá? Ele é uma marca até hoje da nossa educação. A gente tem uma educação clássica para elite e a gente tem uma educação técnica para o pobre. Então, veja, educação clássica para a elite é o dualismo, tá? E a educação técnica para o pobre. O pobre, ele dá um processo para que dê condição a esse pobre de ir para o mundo do trabalho, mas para a elite não. Ele estuda, ele vai fazer vestibular, ele vai para o ITA, para o IME, para o SPSEC, para tudo onde ele quiser. Então, começa aqui um processo. Eu tenho também aqui, dentro dessa reforma, o processo de, vamos dizer assim, de institucionalização e regulamentação do ensino superior no Brasil, ensino superior, que inclusive vai gerar aqui a criação da USP, da Universidade de São Paulo, que só, na verdade, acontece em 1934, tá? Mas começa aqui nessa regulamentação do ensino superior. Então, eu tenho um processo, vamos dizer assim, de encaminhamento, eu tenho um processo aqui de organização. A partir do momento que eu tenho um ministério para cuidar da educação, eu já tenho um olhar muito bacana e o Francisco Campos, ele articula essa jogada inicial. Mas aí a gente tem o Manifesto dos Pioneiros da Educação, a gente não pode esquecer, em 1932, a gente tem o Manifesto dos Pioneiros. Por quê? Porque, entre outras coisas, apesar do Francisco Campos ele ter feito uma estrutura bem bacana, ele não avança com relação à educação pública primária, ou seja, a estrutura da educação basilar, tá? O primário, o secundário, o ginasial, ele não é trabalhado dentro dessa reforma. Então, aqui, o Manifesto Pioneiro da Educação cobrando uma educação pública, gratuita, laica e, principalmente, obrigatória. Então, aqui em 1932, Manifesto Pioneiro da Educação. Bruno, isso dá certo? Dá. Tanto dá que a gente vai ter um dos principais nomes do Pioneiros da Educação assumindo o Ministério da Educação a partir de agora e passando bastante tempo. E que não é o nosso querido e amado, que já falei para vocês, tá? O Anísio Teixeira. Não é. Quem é? É a Reforma Gustavo Campanella. Reforma Gustavo Campanella. O Gustavo Campanella ele vai ficar sendo ministro da Educação de Vargas de 1934 até 1945. Então, ele tem uma extensividade muito grande. E aí, o que ele faz? Vamos lá. O Gustavo, que era representante aqui do Manifesto dos Pioneiros da Educação, ele vai, primeiramente, criar, aí sim, de fato agora, tá? Um processo mais laboral, processo mais real, é a chamada Lei Orgânica da Educação. Alguns chamam da educação. Alguns chamam de primeira Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Não, você pode chamar da maneira que você quiser, tá? Mas é uma lei orgânica que vai, de fato, organizar a educação nacional, organizar a educação. Entre as várias formas de organização, olha o que ele vai ter. Primeiramente, tá? Ele vai ter a estruturação de uma ação aqui de educação de
Peraí, calma, deixa eu botar aqui. Ele vai aqui transformar essa educação, tá, em uma educação bem concentrada, com foco principal na disciplina e, ao mesmo tempo, no nacionalismo. Tanto é que o currículo ele vai incluir um negócio legal, que vocês não lembram da época de vocês, mas, enfim, moral e cívica, que era uma disciplina, tá? Você vai ter aqui, além da moral e cívica, você vai ter aqui a estruturação, botar aqui estruturação dois momentos, vamos dizer assim, da educação, que é o ginásio, o ginasial e o colegial. Fazendo só uma análise aqui, o ginasial como se fosse nosso fundamental, tá? E o colegial como se fosse nosso médio de hoje, tá? É criado dentro desse período, tá? Então é feito um trabalho em cima desse foco, tá? É feito também as chamadas escolas profissionalizantes, profissionais, para a educação do filho do trabalhador, que era o sistema S, então as escolas industriais, e escolas comerciais, comerciais. Tá aqui, tá? Olha a ruma de coisas que a gente tem, tá? Cursos profissionalizantes dentro dessa parada aqui, e você vai ter criação da nossa, primeiro, né, do nosso INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Eu vou ter o Plano Nacional do Livro Didático e vou ter a fundação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Vamos só olhar para cá, só para contextualizar o porquê que a gente fez isso aqui, tá? A criação do INEP e a criação do Plano Nacional do Livro Didático era um controle ideológico do Estado. Então, para controlar a mente, para controlar o comportamento da sociedade, eu preciso controlar também a educação da sociedade. Então, eu vou fazer um controle até dos livros didáticos. Isso não é uma ação pensada por Vargas, tá? Nesse momento aqui, a gente está passando por um período de flerte com o fascismo. Então, o Mussolini, ele utiliza essa estratégia lá na Itália, tanto é que vários pensadores italianos, como Gramsci, como a Maria Montessori, consegue fugir. Gramsci é preso, tá? E aí você vai ter esses pensadores que não se colocam em favor do fascismo, do nazismo alemão, mas estamos falando aqui da Itália, eles vão estar linkados. E a gente tem a aplicação dessas mesmas ações fascistas no Brasil com um período Vargas, principalmente com o segundo período Vargas, com a Constituição chamada Constituição Polaca. E aí você tem esse controle, então, o Instituto de Pesquisas Educacionais para pensar essa estrutura da educação e o controle do pensamento e do fazer pedagógico através do Plano Nacional do Livro Didático, tá? Aqui a gente persegue um amplo Estado, vamos dizer assim, depois daqui a gente tem um momento de desestruturação da educação e a gente vai chegar quase que até 1960 com a mesma estrutura. A gente só vai ter alterado a partir da lei, da nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela é de 61. Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 61, que ela vai descentralizar, mais uma vez, descentralizar. Você vê que está centralizado, né? Desde Vargas está centralizado na mão do Estado, na mão do ente federado União, a educação. Agora descentraliza para os estados. Opa, galera aqui, tem alguém aqui? Alguém levantou a mão? Não vi, tá, galera? Não vi de fato. Tá? Então, se alguém tiver aí com a mão levantada... Pois não, amor? É só uma dúvida. Lá atrás, o professor falou que essa primeira lei orgânica da educação é considerado como uma espécie de primeira LDB.
Existe algum autor que considera de fato, ou isso é mais nos bastidores que é falado? É mais os bastidores, tá? Porque se a gente colocar, ela é uma lei orgânica. Lei orgânica é diferente de lei de diretriz. Então, dentro do que a gente tem com relação à doutrina, com relação ao conceito do que é lei de diretriz, o que é uma lei orgânica, a gente vai ter diferenciação. Por isso, nem todo mundo trabalha com esse exponencial. Porém, a gente sacar que a primeira lei que, de fato, dá estrutura para uma educação vai ser a partir da reforma do Francisco Campos, a reforma do Chico Ciência, tá, como a gente brinca, e que, de fato, Lei de Diretrizes e Bases eu só voltei em 61 e em 71 são as duas primeiras. A de 61 que eu estou explicando agora é aquela, como eu falei, que descentraliza mais uma vez, tá, esse processo para os estados, ou seja, retorna para a mão dos estados essa ação da educação. Além disso, ela vai dar uma garantia, a garantia de educação, a educação pública vai ser garantida, tá? Não quer dizer que ser garantida, ela vai ser exercida, tá? Mas eu tenho uma garantia da educação pública e também em contraposição à educação privada. Por que isso, Bruno? Porque lá no período Vargas, que eu mencionei acima, a educação privada quase ela deixou de existir, porque a educação estava toda na mão do Estado brasileiro. Então, quase que acabou com todas as escolas privadas. Aí, o que acontece? Vamos garantir a existência agora de escolas públicas e privadas junto uma da outra, apesar de que, obviamente, a pública eu garantia, mas não necessariamente eu insistia, eu financiava por completo, tá? Já a segunda Lei de Diretrizes e Bases, que ela é de 71, ela já vai trazer aqui algumas alterações. Primeiro, tá? Ele vai instituir o primeiro grau. Muita gente aqui é oriundo, tá, dessa época de primeiro grau, que era o primário, mais o ginasial. E depois você ia fazer o secundário, segundo grau. Tá? Já mudava o nome aqui, né? Seria, o primário seria fundamental anos iniciais, tá? Fundamental anos finais, e aqui seria o médio. A estrutura era essa, tá? Junto com esse processo. Agora tem um detalhe. Por quê? Porque aqui o segundo grau, ele é no segundo grau obrigatório profissionalizante. E quem fazia o segundo grau obrigatório profissionalizante não fazia ensino superior. Só podia fazer ensino superior quem ou não fizesse o segundo grau na escola pública, ou então os filhos da elite, né, que pagavam uma escola privada. Então, ou na escola privada não, na universidade privada. Então, veja que o segundo grau, ele era quase que totalmente expurgado, tá? Era um ensino que vai garantir, de uma maneira geral, a educação, mas uma educação que, se você for para cá, você não vai para lá. E aí a gente entra aqui no foco, que esse foco aqui é o foco do tecnicismo, ou seja, uma educação para o mercado, E isso é, de fato, tá, a constante na década de 70. A gente chega na Constituição de 1988, que ela vai ser um divisor porque vai garantir a educação para todos, tá? Garantir essa educação para todos. Só que, infelizmente, o que acontece? A gente tem a chamada década perdida. Década perdida da educação, que é de 90 a 2000. Bruno, por que a década perdida? Ora, se eu tenho uma garantia de uma educação sem dinheiro, sem estrutura e uma entrada maciça de pessoas que estavam fora da escola, com baixa escolaridade, pessoas analfabetas e tudo mais, os piores índices da educação foram de 90 a 2000, são os piores índices.
É legal por quê? Porque a resposta desses piores índices transformou, por exemplo, no estado do Ceará, a política do PAIC, que se tornou depois estadual e depois se tornou nacional com o PENAIC, que inclusive hoje é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o CNCA, tá? Só para historicizar isso aí. Mas vamos lá. Isso aqui altera nos anos 2000. Os anos 2000, eles são considerados os anos da educação, a década da educação, de 2001 até 2010, há um grande investimento por parte de fomentadores internacionais, o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e a Unicef, tá, junto com a Unesco, injetar dinheiro em países emergentes. O Brasil era um desses, tá? Então, a história é a seguinte, meu amigo, ó, dinheiro, money, tá? Você vai receber muita grana e o Brasil recebe dinheiro a rodo de 2001 a 2010. Em contraposição, porque ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui, em contraposição, o Brasil tendo que entrar numa política neoliberal. Sendo uma política neoliberal, o que vai acontecer, galera? Essa política neoliberal, o Brasil vai precisar estabelecer metas claras para a educação. Não adianta mais, não é mais uma educação ideológica, tá? Eu quero transformar o sujeito, não. Eu quero é meta. Para mim não interessa se você é freiriano, franciscano, vaticano, torce Fortaleza, Ceará, Ferroviário, não interessa o que você faz dentro da sala de aula. Interessa o quê? Interessa as metas. Interessa o diabo dormindo ficarem verdes, tá? Então não me interessa que você use, não. Se você ameaça o menino de morte, se você dá uma pisa na Sexta-feira Santa neles, interessa que cumpram as metas, e por isso que o Brasil ele implementa o Plano Nacional de Educação em 2001 até 2010. E em seguida, demora-se um pouco mais, de 2014 até 2024, o nosso atual Plano Nacional, que ele foi inclusive prorrogado, como a gente já falou, durante essa aula de hoje, tá? Até dezembro de 2025. Então, perceba só a caminhada da educação nacional até os dias atuais. Veja, negada, como tem muita coisa, e eu estou assassinando a Maria Graça Aranha, eu estou assassinando aqui, tá? O Demerval Saviani, fazendo uma história da educação tão compacta, em tão pouco tempo, mas infelizmente a gente dá pelo menos do norte com relação ao que a gente precisa saber dentro da história da educação a nível de concurso para a SEDUC ou para qualquer outro concurso da área do magistério que vocês possam estar realizando, tranquilo? Beleza? Vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui chegando ao meio-dia, tá? Quase 2 horas, tirando aí os intervalos que a gente teve, tá? De educação. A gente vai fazer uma questão de cada assunto, só para vocês entenderem por onde é que caminha a humanidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui, só para vocês entenderem mais ou menos, só para vocês não ficarem com gostinho de cabo guarda-chuva na boca, para a gente saber, porque não tinha como falar dessa história da educação, falar de história da educação, se vocês não tivessem, de fato, uma aula sobre história da educação antes, tá? Então, eu vou para cá, eu vou pedir permissão até para escolher uma questãozinha aqui que seja uma questão mais ampla com relação a isso. Então, eu vou pegar aqui a questão número 3 e questão número 4, tá? Da parte de História da Educação, e depois a gente vai falar de alguma questão ali, 2 questões com relação à parte de tendência pedagógica. Você vê como casa uma com a outra, tá? Bom, questão número 3 aqui, o que é que eu vou ter? Questão número 3, vamos lá. Tá? Em relação aos fundamentos históricos da educação especial e dos processos de inclusão, vamos analisar os itens abaixo. Estou falando aqui de educação inclusiva no Brasil, tá? A própria questão da inclusão e a sua história. Só para lembrar que a gente tem dentro da educação e inclusão momentos distintos, tá? Primeiro, o momento da aniquilação, segregação,
aqui aceitação, não sei, aceitação, e por último a inclusão. Então, em primeiro momento, a aniquilação, ou seja, aniquilar os sujeitos com necessidades especiais, PCDs, TGDs, automobilidade de superdotação, que eles eram aniquilados, tá? Isso é muito comum acontecer em outros momentos históricos, até mesmo na Idade Média, e depois a gente faz uma segregação. Apesar desses sujeitos, eles não mais serem aniquilados, porém eles eram segregados da vida em comunhão, da vida com a comunidade, tá? Até você ter, mais no século XX, a aceitação desses sujeitos, porém, não necessariamente a inclusão deles dentro dos processos educacionais, que só vão, de fato, serem garantidos a partir da década de 50 em diante, é que eu tenho a questão da inclusão. Então, no Brasil, até o século XIX, não havia preocupação educacional com pessoas deficientes. Verdadeiro? Verdadeiro. Se eu estou falando que a aceitação só veio a partir do século XX, verdadeiríssimo, tá? A organização de serviços para pessoas cegas, pessoas com deficiências mentais ou físicas, pessoas surdas, começou ainda no século XIX, tá? Eu posso dizer que começou ainda no século XIX? Posso, tá? Mas assim, a aceitação, veja, segregação. Eu tenho a segregação de um lado e de outro, tá? Eu segrego, mas eu ainda tenho uma atenção. Finalzinho ali eu tenho, por exemplo, práticas a partir da década de 70, década de 80, nada para além que isso, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui, a partir de 57, o governo federal assumiu a responsabilidade de oferecer educação a pessoas com deficiência. A partir da década de 50, eu tenho a inclusão, também verdadeiro. As três são verdadeiras, eu tenho a letra D como gabarito da questão. Quarta questão, sobre a história da educação infantil, analisa as assertivos abaixo e assinale. Alternativa correta. No período dos governos militares, 64 e até o início de 85, as políticas adotadas em nível federal através dos órgãos de Legião Brasileira da Assistência e FUNABEM, tá? Eita, FUNABEM, você não sou da época da FUNABEM, não, tá? Meu pai, minha mãe, quando estava com muita raiva de mim, assim, olha, eu vou lhe mandar para a FUNABEM, desgramado, se você se comportar, eu vou mandar lhe internar lá na FEBEM, na FUNABEM, tá? E aí, você imagina o choque que era para o menino. Rapaz, é engraçado, porque o que a gente aprende com os avós, né? Às vezes a gente tem os traumas, os gatilhos com os pais e mães, né? Isso não é normal, mas acontecia na nossa época. Então, tudo bem, vamos lá. A FUNABEM entra aqui de fato, tá? A FEBEM entra aqui de fato, a Legião da Assistência, bom, vamos lá. Que continuaram a acentuar a ideia de creche e mesmo de pré-escola como equipamento de assistência à criança, inclusive hoje, ainda hoje, se perpassa, vamos dizer assim, esse pensamento também. Por quê? Porque muitos pais colocam a criança lá apenas para serem, entre aspas, cuidadas, sem, de fato, a relação com a educação. A consolidação das leis trabalhistas da CLT de 43, aí pensa em 43, na estrutura ali de 43, a reforma com o Gustavo Campanema, tá? Iniciativa do governo Vargas, regulamentou alguns pontos sobre o atendimento dos filhos trabalhadores, mas apenas com o objetivo de facilitar a amamentação durante a jornada de trabalho. Também verdadeiro, tá? Isso aqui era, de fato, um olhar para as mulheres, porque ao mesmo tempo ele assinava para as mulheres, inclusive o primeiro voto das mulheres com o governo Vargas, então um olhar com relação a entender as mulheres como partindo a partir de então a ser uma massa votante, tá? E ao mesmo tempo sem gerar ônus ao trabalho, que era fácil, tá? Nas décadas de 20 e 30, alguns centros urbanos que se introduziram no Brasil não dispunham de infraestrutura urbana, como saneamento básico, moradia, sofrendo o perigo de constantes epidemias, o que exigia soluções a esses outros problemas. A creche seria um dos paliativos defendidos por médicos preocupados com as condições de vida da população operária em geral e moradias e ambientes insalubres. Aí é interessante que ele está falando aqui de 20 e 30, né? E aí o que você tinha, tá? Tinha a criação, em 1931, do Ministério da Educação e da Saúde, né? Então, por isso que a 3 também a gente considera como verdadeira.
A 4, em 1908, instituiu-se a primeira escola infantil em Belo Horizonte, em 1909, o primeiro jardim de infância municipal no Rio de Janeiro. Aqui é bem específico, mas também verdadeiro. Então, eu tenho todos os pontos aqui verdadeiros para a questão. Todas as assertivas aqui, deixa eu ver aqui qual é a letra A. Deixa eu dar uma caminhada aqui com relação às tendências pedagógicas, tá? Com relação às tendências pedagógicas no Brasil, vamos lá. A sexta questão, avalie as tendências pedagógicas listadas a seguir que estão corretamente escritas. Ponto 1. A tendência liberal tecnicista, ela organiza a aprendizagem para a aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, tecnicista, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Óbvio que sim. Olha, eu estou olhando para o capitalismo e eu estou estruturando o mercado de trabalho, que é exatamente o que eu quero trabalhar com tecnicismo. Então, verdadeira. 2. Tendência progressista libertadora Paulo Freire. A aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando, relacionando ao contexto vivido, tomada de consciência. Lembra que eu falei da minha avó? A avózinha querida, não vai para a cabeça de ninguém não, esgramado. Então, 2, verdadeiro. 3, tendência libertária, questionadora do status quo. A escola tem como objetivo a transformação libertária e autogestionária dos sujeitos. Autogestão, palavra-chave com relação à tendência libertária. Portanto, impulsiona a criação de coletivos com o princípio de trabalho pedagógico, político-pedagógico, proporcionando espaço e participação para a atuação dos diversos grupos. 3, também verdadeiro. 1, 2 e 3, verdadeiro. A letrinha é a letra A. A última aqui de tendência pedagógica é só uma questão mesmo bem facilzinha, tá? Ele vai aqui explicar um pouquinho sobre tendência pedagógica no Brasil, mas de fato o que ele quer, você vai marcar aqui de acordo com tendência liberal e tendência progressista, tá bom? Vamos para cá. Contempla 4 correntes: tradicional, renovada progressista, renovada não directiva e tecnicista. Verdadeiro? Verdadeiríssimo. O ponto aqui é o ponto número 1. Divide-se em 3 correntes: libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos, ou histórico crítico dos conteúdos. Possui uma essência sociopolítica. Daqui você já saca. Se ela é sociopolítica, eu vou utilizar essa educação como processo para o entendimento sociopolítico. Mas vamos à frente. Propondo que o sujeito desenvolva uma visão crítica. Se ela é uma visão crítica, automaticamente ela vai estar alicerçada onde? No pensamento progressista. Ponto 2. É pautada na preparação do indivíduo para desempenhar papéis sociais com base nas suas aptidões individuais. Promover valores e normas da sociedade de classe, alinhando ao ideário capitalista. Então, aqui, ponto 1, liberal. 1, 2, 2, 1 é letra B, e uma ótima milhar para você jogar hoje no jogo do bicho, tá? 1, 2, 2, 1, você joga aqui no bicho, ele dá 6, tá? Então, joga aí o número 6 no bicho, porque se você ganhar, você já paga aqui o nosso curso junto com o IB Concursos, tá bom? Meus amores, é sobre isso. Vá desculpando os problemas técnicos, mas todos os demais, tá? Coração aqui para dar a vocês um pouquinho só daquilo que, de fato, a gente vai ofertar durante essa caminhada curta, mas extremamente importante para vocês fazer presente no banco de seleção para o estado do Ceará, ok? Grande cheiro, grande abraço, tudo de bom a vocês. Aproveitem o final de semana, tá? Um beijo enorme, cuidem-se. Estamos aqui, qualquer coisa, só chamar. Valeu, galera, tudo de bom.